Mais uma quarta-feira, e quarta-feira vocês já sabem, a gente assiste o Highcast e hoje a gente está com a mesa cheia, como nunca antes. E eu estou acompanhada aqui do nosso âncora favorito da Rai TV, o nosso vice, Daniel Orlean. É isso aí, galera, mas não é mais uma quarta-feira não, uma quarta-feira super especial, não só a mesa tá cheia, como os arredores aqui, tá cheio de gente representando a High School, a grande novidade, eu acho que a grande novidade do ano, né, é a fundação da High School e a continuidade daquele legado de educação que a gente precisa para o Rio inteiro, precisa para todas as nossas regiões. Então, aqui eu acho que a melhor pessoa para apresentar cada um de nós é cada um de vocês. Então, não sei qual dos dois vai começar, Marcelo, Richard, mas vamos embora. Começa aí, Marcelo. Bom, estamos cheios de High na mesa, né? High TV, High School. Só fazer né? um agradecimento, botaram pra gente aqui, ó, High, tá vendo? Highcast, já tem. Muito obrigado pro Daniel e Nery, né? Então, estamos cheios de High, estamos cheios de vida nessa mesa, que eu acho que é o que a gente veio falar hoje, né? Eu sou Marcelo Nainudel e sou engenheiro de formação, publicitário de vida e, enfim, e outras coisas mais. E entramos junto com esse grupo, Richard está aqui do meu lado, outras pessoas que estão aqui em volta, como mencionado, formamos um grupo e entramos no mundo de educação por necessidade, né? Uma escola judaica que estava se despedindo da Barra da Tijuca. A gente não ia ter nenhuma escola judaica na Zona Oeste e isso se tornou inaceitável para a comunidade, para um grupo de pais que foi se juntando e conseguimos formar um grupo extremamente bacana, multidisciplinar, inteligente, que se tolera, né? Um grupo de 9 judeus, isso é um negócio bastante difícil. E a gente está conseguindo montar esse projeto da High School, que eu espero que seja a grande novidade de 2026. Pô, não formou Minyan, cara, juntou 9 judeus. Tá quase. Pois é, e uma mulher, então... Não, tá valendo. Tem um processo de seleção, quem quiser escrever, a gente está selecionando. Eu sempre falo, cara, formar esses grupos de ativistas, de colaboradores, tem esse fato da tolerância múltipla, porque eu acho que todas as escolas, elas precisam desse pluralismo, né? A gente precisa de pessoas diferentes, com histórias diferentes, com crenças diferentes, porque se for todo mundo igual, não é uma escola judaica, né? E nenhuma escola com valores judaicos. Então, Richard, fala de você também, né? Marcelo, engenheiro publicitário de vida, e você? Muito prazer, obrigado por estar aqui com vocês. Eu sou Richard Zeiger, sou pai do Benny e do Nick, marido da Stephanie, toco uma gestora de Venture Capital em negócio de tecnologia, nas horas vagas. Agora estou um pouco mais dedicado para fazer acontecer a High School, né? Mas a gente está muito contente de estar liderando essa iniciativa que, como o Marcelo falou, tem outras pessoas que estão... Isso é um trabalho coletivo, né? Então, o Felipe Nirenberg está aqui, vai pular para dentro, o Igor está ali também. É um orgulho enorme, acho que, acima de tudo, trabalhar com essas pessoas dá muito gosto e a gente está formando, sem sombra de dúvidas, uma nova geração de profissionais ativistas, né, que querem trabalhar pela comunidade, não só da Barra, mas principalmente pelo Rio de Janeiro, para tornar a nossa comunidade judaica mais forte e mais atuante, né? Aí, né, eu que conto para ele, ou você que conta para ele que depois que ele vira ativista, esse conceito de horas vagas não existe mais? Não existe. A gente já começou a perceber. Igor já sabe, né? Já tem. Depois a gente vai falar um pouquinho com vocês aí, porque hoje, como eu falei, é super especial, então, a gente vai sair dessas fronteiras. Mas no caso, eu coloquei minhas horas vagas como a minha profissão atual, né? Eu estou praticamente colocando... Eu acho que esse grupo inteiro, e te interrompendo, assim, esse grupo inteiro... Existia uma preocupação de cada um, obviamente, com a sua profissão e não deixar seus pratinhos caírem, mas eu acho que todos foram sugados, não um pelo outro, mas por si mesmo e pela missão. Todos foram sugados para o projeto e não tem hora, não tem dia, a gente se fala de madrugada, a gente se fala à noite, espera as crianças, botar as crianças para dormir, a gente vai se falar. A Dália, que a gente não comentou, que é a nossa arquiteta, está lá na escola 3 vezes por semana, porque a gente já começou a fazer obra. Então, assim,
sabe, o Felipe H, nosso cara de operações que está lá para desde receber material, a cuidar de licenças, a gestão de obra, enfim, tudo que envolve o que abrir uma escola, que para a gente é tudo muito, muito novo. Por mais apoio que a gente esteja tendo, e estamos tendo, de fato, muito apoio da comunidade, de pessoas voluntárias do grupo, de dentro da escola, pessoas voluntárias de fora. O Daniel é um que se propôs rapidamente, me mandou uma mensagem logo que soube, informalmente ainda, da novidade. E tantas outras pessoas que estão ajudando, sinagogas ajudando, outras escolas estudando, acho que a gente pode falar disso aqui em algum momento, né, essa compreensão de que as escolas todas tiveram, que nós não somos concorrentes. Então, isso tudo eu acho que é o que está fazendo e formando esse novo grupo com muita vontade de fazer realmente uma escola de referência. O plano é fazer a melhor escola judaica do Brasil. Eu sei que as outras escolas todas vou usar como exemplo uma coisa que aconteceu hoje, né? A gente precisava urgentemente ter um dashboard para acompanhar um pouquinho das matrículas, como é que estão as coisas, né? E aí a gente tem no grupo, diferente daquela situação de trabalho onde às vezes você vê, né, quem já trabalhou em empresa grande, as pessoas quando começam uma demanda, começam, vou sair por aqui, o outro vai por ali. Acho que nesse grupo todo mundo pede a bola, né? Assim, não, deixa comigo, né? Quando deixa comigo funciona. Então o Fábio Buchner pegou lá e falou, não, deixa que eu vou fazer um dashboard aqui para a gente poder acompanhar. Então tem um dashboard lindo hoje para a gente olhar isso, né? Então assim, tem muito dessa entrega, que acho que é muito importante. O Igor pegou o processo da logo, né? Que assim, eu rabisquei a logo de uma forma, eu sou engenheiro, lembrando, né? Mas eu rabisquei a logo. A filha do Igor tinha nascido na noite anterior. Foi isso, incrível. E eu joguei no grupo, pessoal, quem é que pode pegar logo? Obviamente, porque eu sabia que o Igor, que é um designer, eu não estava contando com ele. E ele do hospital falou, eu já ia ficar acordado mesmo, cara? Coisa pra fazer, junto. Né? Mas deixa eu fazer só um resgate aqui, galera. High School é a nova escola judaica. Eu também acho que vai ser a melhor, junto com todas as outras, né? Porque uma das coisas que a gente vai falar aqui é, de fato, dessa diversidade entre as escolas. A gente está sempre buscando, como educação judaica, oferecer a excelência para os alunos, dentro, obviamente, de cada necessidade, cada escolha. Mas eu tô com vocês nessa. Vamos fazer as melhores escolas. A High School vai funcionar onde funcionou o Liesen durante muito tempo, na Barra. Importante, né? Para quem não conhece, acho que tem muita gente que vai começar a conhecer mais, ouvir mais. Eles estão fazendo um trabalho de marketing, divulgação muito bom, muito forte, de altíssima qualidade. Rapidamente ali já viralizaram vídeos, depoimentos, muita gente importante. Tem uns narigudos importantes que gravaram vídeo. Eu, um deles, né? Um outro global também. Então, que não pode ser mencionado. Que não sei se pode ser mencionado. Pode ser mencionado. É brincadeira. O Luciano Huck, né, falou, tivemos toda a diversidade de rabinos, né, de rabinos também, ortodoxos, rabinos reformistas, rabinos, né, da corrente conservadora. Então, é muito legal porque tá todo mundo engajado em fazer essa escola High School funcionar. E aí, eu vou puxar o primeiro, porque se eu deixar, vocês vão falar sozinhos e todo o meu roteiro aqui, cara, vocês vão dar spoiler. Mas, primeira coisa, assim, acho que a gente está num ano super especial, né, para a educação do Rio de Janeiro. O Eliezer Max fez 70 anos ano passado, né, na verdade 70 anos de Eliezer, 74 de Max Nordau, ou seja, esse ano a gente estaria fazendo 75 do Max Nordau. O Liesen está fazendo 80 anos esse ano, ou seja, são iniciativas aí de décadas, e a gente tem startup, se eu puder dizer assim, do grupo, como a High School. Eu acho que vocês têm aplicado muitos desses conceitos de startups, é bem legal, mas eu queria fazer um exercício de projeção, porque uma das coisas mais legais que eu acho que eu participei, né, hoje eu estou como presidente do diretório do Eliezer Max, que não foi a escola que eu estudei, né, eu estudei em todas as outras, não na High School, mas em todas, eu estudei no Barilan, no Liesen, no Hort, e um pouquinho no Max Nordau, né, quando minha mãe foi professora de lá. E uma das coisas mais legais foi olhar para trás e pensar
o que os fundadores dessas escolas, né, no caso do Eliezer Steinberg e do Max Nordau, tinham pensado, tinham buscado quando começaram lá em Laranjeiras, uma turma com 37 alunos, para oferecer uma educação judaica não religiosa, uma educação judaica que tivesse uma centralidade também em artes, humanidade, linguagens, e um tempo uma escola de excelência. Os fundadores do Liesen, uma escola bastante focada ali no aprendizado, no conteúdo, na tradição judaica, ou do Bar Ilan, com, né, uma escola religiosa. O que os fundadores hoje da High School projetam para quando vocês estiverem fazendo 50 anos, 60, 80, 100 anos, para os novos ativistas que vão estar lá, que eles olhem para trás e falam assim, cara, esses caras lá atrás pensaram nisso, eu preciso respeitar e manter essa consistência. A gente viu algumas escolas morrerem, como você mesmo falou, que o TTH se fundiram e tal. Mas a gente vê uma escola nascer, é uma sensação muito gostosa de poder sentar e planejar o futuro da nossa comunidade de um projeto que está vindo do zero. E isso é grandioso. Olha, é algo certamente novo, diferente. A gente não está acostumado a isso na diáspora, né? Quer dizer, a gente está vendo nossa comunidade enxugar, né, cada vez mais. A gente vê problemas em Niterói, na Tijuca, agora em Copacabana. Então, esse problema ele existe, né? Mas esse problema existe em muito também por conta de uma migração populacional da própria cidade do Rio de Janeiro, né? Então, o crescimento da cidade do Rio de Janeiro, o vetor de crescimento é para a Zona Oeste, né? Então, o que um dia foi a glória, onde a nobreza morava na época do Império, depois virou Catete, o Palácio do Catete ainda está lá de pé até hoje, Largo do Machado, depois a nobreza se mudou para lá, Flamengo, pularam Botafogo, Copacabana, Princesinha do Mar, década de 50, Ipanema na nossa época era o bairro chique, sempre se falou Vira Soto, era o IPTU mais caro do Brasil, hoje é o Leblon, e a gente vê a Barra da Tijuca sendo nos próximos 5 a 10 anos, e aí isso vai ser Barra, Recreio, Vargens, etc., para esse lugar que a Barra da Tijuca, né, que o Rio de Janeiro cresce. Então, quando a gente pensa em não haver uma escola judaica na Zona Oeste, a gente tem que pensar no perigo e no risco de haver uma assimilação completa da comunidade do Rio de Janeiro à medida que a cidade migra nessa direção, né? Não havendo uma escola judaica, né? Se você não tiver escola, em poucos anos você não tem Brit Milá, em alguns outros anos você não tem mais bar e bat mitzvahs, em poucos anos não tem mais motivo para se ter 2 sinagogas, e depois não tem motivo para ter movimento juvenil, e aí vende-se o clube, e aí você teve uma assimilação, depois de 10 anos você requer abrir uma escola, muito mais difícil, né? Então, esse movimento, que é uma escola nova, mas ela não é exatamente nova. O Liesen está saindo, foi uma passagem de bastão bastante bacana. Orquestrada é uma boa palavra, tá? Então, isso foi discutido com o Liesen desde 2023, quando foi a primeiro comunicado deles de que eles queriam sair da Barra. Se mantiveram mais 2 anos bravamente, e desde então vem se construindo um grupo, vem se construindo as necessidades e tudo mais que tem que ser feito para que a gente possa fazer isso. Então, o que a High School está fazendo, quer dizer, você falou o mesmo endereço, né? Mas o mesmo endereço por quê? Porque a High School está comprando o ativo, né? Que são os prédios, o terreno, etc., e também o passivo de todo o Liesen, quer dizer, todo o corpo docente, todos os auxiliares, quer dizer, o pessoal da portaria que está lá há 20 anos e conhece o rosto de cada pai, de cada mãe, de cada aluno, a secretária que quando a criança fica doente é ela que pega o telefone e liga para a mãe, então, assim, os professores, coordenadores, professores de estudos judaicos, então, até para poder manter e dar um pouco de segurança, e isso não parecer, né? A gente fala muito que a gente não pode dar um cavalo de pau, né? A gente obviamente tem que aplicar melhorias, modernização, etc., um monte de coisas, mas a gente tem que manter também um mínimo de segurança para os pais e para os alunos, para que eles continuem, para que eles entendam que isso é uma continuidade melhorada e não simplesmente uma coisa absolutamente nova, né?
Deixa eu pegar um gancho aqui. Eu já esqueci a pergunta, tá, eu vou um pegar um pouco da pergunta. O Marcelo falou muito do contexto, né, de por que a gente nasceu. Eu acho que é importante falar também que os nossos antepassados, quando fundaram o Liesen, assim, eram momentos muito diferentes de comunidade, né? E assim, o mato estava alto. A gente chegou no momento que o mato está muito cortado, está baixo, né? O que eu estou querendo dizer? A gente foi percebendo, à medida que a gente foi entendendo um pouquinho de escola, né, de escola judaica principalmente, que na geração dos nossos pais, a escolha que eles tinham que fazer quando, né, tinham filhos como nós era assim, Eliezer, Liesen, Max Nordau, né, tinha algumas escolhas. Eles não tinham... se você pegar o mercado educacional, você não tinha Eleva, britânica e americana eram escolhas de altíssimo nível, né, para gringos, basicamente. Então, assim, não existia esse mercado. Então, a escolha era entre essas escolas judaicas. E eu acho que à medida que a gente foi evoluindo como comunidade, como sociedade, assim, foram nascendo outras opções. E aí, perguntando um pouquinho de sonho, o que a gente pensa, né? Eu acho que o nosso trabalho é para que, principalmente, quem está naquela região, quando tiver filho, que volte a ser como era antigamente e que a única opção na cabeça desses pais seja na high school que meu filho vai estudar. Por quê? Porque é uma escola excepcional e que ainda por cima é judaica, né? Então, acho que a gente está construindo, óbvio, e a gente está aqui pensando, né? A gente não sonhou, acordou um dia e sonhou, falou, quero construir uma escola judaica, vem cá, Felipe, Marcelo, vamos fazer é um super business, né? Está longe de ser. A gente está nisso por necessidade, né? Porque a gente entendeu que era muito necessário, que se a gente não, alguém tinha que fazer. Mas o sonho é esse, acho que o sonho é construir e deixar... Assim, a gente está pensando para os próximos 5 anos, mas o sonho é que daqui a 20, 30, 40 anos, essa seja a escolha que vem automática. Assim, tá ali, tá naquela região, eu não vou nem visitar as outras escolas, né? Se eu valorizo a educação judaica e eu quero uma educação de qualidade, é a high school. Acabou, não tem o que falar. Né? Então, assim, o meu sonho como empreendedor desse negócio é esse. E agora que você falou, eu lembrei da pergunta. Então, para mim, 40, 50 anos, eu certamente não estaria aqui. Mas... Vai. Tem um médico aqui, ele pode falar mais disso. Depois ele conta pra gente sobre longevidade. Mas o seu legado vai estar, Marcelo. Isso que quando a gente pensa nos fundadores dessas escolas, muitos deles não estão aqui de corpo presente, mas o legado tá. E eu acho que essa é a conexão bacana de fazer. O mundo vai mudar muito, né? O mundo já mudou muito e vai mudar muito, né? A gente tá vendo coisas agora com AI, etc. Assim, a gente está aí prestes a uma nova revolução tecnológica iminente. Então, muita coisa vai acontecer. A gente não sabe qual vai ser o papel das escolas, das universidades e da academia de forma geral em torno disso, né? Eu acho que o que realmente é muito importante, que é o que todos nós sempre tiramos da educação judaica, que não é só na escola. Ela acontece dentro de casa, ela começa dentro de casa antes de matricular na escola, ela tem continuação dentro da escola, mas ela volta para casa no final de todos os dias. Valores. Os valores. Nossos valores sempre foram inegociáveis. Isso para a gente é que é muito importante. Nós somos o povo do livro. Eu não estou falando isso, alguém olha para mim com essa barba e acha que eu sou religioso. Eu não sou, estou longe de ser uma pessoa religiosa. Mas nós somos o povo do livro. Nós temos que dar valor à leitura, ao estudo, ao desenvolvimento humano, a solidariedade humana. Então, assim, é isso que nos faz cuidar das nossas instituições, seja dos idosos, seja do lar das crianças, doações para escolas, para nos proteger de antissemitismo, que hoje é um outro assunto super delicado. Então, novamente, né? Quer dizer, isso volta uma geração sim, uma não. Então, eu acho que o ponto principal, quando a gente pensa em futuro, né, 40, 50 anos, eu acho que o que a gente quer deixar não é o que esses caras pensaram, é o que a gente consegue continuar fazendo para que essa seja uma escola que vai continuar independente, autossuficiente e viva por mais 50, mais 50, mais 50, mais 50.
Isso é basicamente o que eu penso, o que eu sonho para os meus filhos. Tá? O Richard aqui falou o nome da mulher e dos filhos dele, agora minha mulher e meus filhos vão ficar com ciúme. Mas é o que eu sonho para os meus filhos. Eu não sonho que meus filhos sejam engenheiros, médicos, né? Aquele sonho judaico padrão dos nossos avós. Né? Eu sonho que meus filhos sejam felizes, eu sonho que meus filhos sejam independentes e capazes. É isso que você sonha para os seus filhos. Essa escola é um filho novo para a gente. E é isso que a gente quer para essa escola. Que ela seja autossustentável, que ela seja capaz de formar pessoas com valores, com uma educação, que elas sejam capazes de ir para a faculdade, se essa for a vontade deles, ou não, se for a vontade e o futuro for diferente disso, mas que seja um lugar para que essas crianças e esses adolescentes possam se formar como adultos bons, generosos, educados, respeitosos, e com boas posições sociais. Eu acho que você deu aquela volta, mas você acabou respondendo, porque na prática, o que eu ouvi uma vez uma frase, eu não me lembro se foi de um rabino, mas foi uma coisa que me marcou, que na verdade a gente muitas vezes está falando nos nossos filhos, mas a gente está se preocupando com os nossos netos. Eu não estou preocupado se os meus filhos vão ter os valores judaicos como base, eu estou preocupado se os meus netos vão ter. E eu quero que os meus filhos pensem nos netos deles e assim sucessivamente, porque é assim que a gente ficou aqui há mais de 3.000 anos. Então essa questão dos valores judaicos, a perenidade do nosso povo, que vários que tentaram acabar com a gente se foram e vários outros que não tentaram também se foram. Foi exatamente por essa nossa valorização da educação, do conhecimento, dos valores judaicos, da transmissão de geração em geração, que você falou dos filhos, né? Eu falei dos netos meio que para brincar, porque geração em geração requer essa continuidade. Então, para mim está muito claro, né? Tem uma questão aí da região, tem uma questão e aí eu vou linkar, né, com uma outra pergunta que eu acho que é bem importante. Acho que a gente está falando de uma questão de duas dimensões. Uma dimensão é de, sim, continuar essa perenidade dos valores judaicos, e outra, esse crescimento da cidade. Né? E não só da cidade. Hoje, talvez para os meus filhos, morar onde eu moro, ou para os meus netos, morar onde eu moro, não seja mais viável. E que a cidade vai expandindo. Eu acho que você falou muito bem. Se a gente olhar hoje a comunidade da Barra, ela é uma comunidade muito viva. Né? Ela tem sinagogas, ela tem clube, ela tem movimentos juvenis que funcionam todo sábado, né? E ela tem uma série de outras instituições que estão presentes lá. Então tem essa questão da regionalidade e tem a questão dos valores. Todo mundo fala que a Barra acontece na Barra. E isso é muito verdade, porque apesar da evolução dos transportes públicos, de ter metrô vai até o Jardim Oceânico, então é muito mais fácil você estar na Barra e fazer as coisas na Barra. Tem muita gente que fala assim, só vou morar na Barra se eu trabalhar na Barra, se meus filhos estudarem na Barra. E, então, por isso que é muito importante, se acabar a escola... Deixa eu contar uns fundamentos para essa decisão também, porque assim, a gente é sonhador, mas a gente tem o pé no chão, né? Sim. E não foi completamente, só porque é bonito fazer, né? Claro. A gente quer fazer um negócio para dar certo. E em 23, quando a escola fechou, uma das primeiras coisas que a gente fez foi, vamos conversar com os Moelim, vamos entender como é que está essa questão de nascimentos judaicos, de judeus na Barra, né? E aí, para nossa surpresa... Vale a pena traduzir o que são Moelim? Eu acho que vale, cara. Eu sei o que é, mas nem sei se todo mundo... Porque então, um dos objetivos da Rai TV também é sair... não só a comunidade judaica, mas todos aqueles que são nossos parceiros. Lógico, legal. eu acho isso. Parceiros e amigos. É por isso que eu fiz questão de interromper. Conta aí, Moelim. O que é o Moelim? O Moelo que faz o Moelo é Moelo? quem faz a circuncisão, né? Que faz o Brit Milá. Tá? Então, Esse vai dar um bom corte. E aqui no Rio, você basicamente hoje tem... 3, né? Moelim. A gente conversou com os 2 que mais fazem. Então, assim, foram realmente 2 ligações. Eu, por acaso, tinha acabado de fazer dos meus 2 filhos, que tinham um espaço muito curto. Conheço um deles muito bem, é um grande amigo, um cara que eu admiro muito. E aí eu peguei e liguei o telefone para ele. Vem cá, cara, Alex, como é que tá esse negócio de Brit Milá na Barra, Zona Oeste? Quantos são? Aí, Richard, deixa eu ver meu caderninho aqui e volto para você. Cara, são 25. Tem sido 25 por ano. E eu falei, quantos são na Zona Sul? Ele falou, também são 25. Eu falei, tá, então vamos falar com o outro. Quantos são do outro? O cara falou, são 25. E mais ou menos igual no Leblon, enfim, Ipanema, Copacabana. Ou seja, a gente rapidamente conclui que se são 50 homens,
você pode demograficamente concluir que são 100 nascimentos, né? Homens e mulheres. Normalmente nasce mais mulher. Então talvez até um pouco mais, né? Mas para ficar um pouco mais porque difícil, morre mais homem jovem, por isso que no final fica mais ou menos... Nascem 100 judeus, assim, e estou falando de judeus que são... Esse você consegue medir, o cara que fez Brit Milá, né? Será que não tem espaço numa escola judaica numa região que nascem 100 judeus por ano? Sim. Né? Então, acho que essa foi uma premissa muito importante para a gente seguir nessa empreitada. Né? Enfim, acho que só para dar uma estatística interessante. Né? E acho que é interessante também a gente falar, a gente fez um mapa de calor, né? Dos alunos atuais, né? Do Liesen, ele só fecha agora no final desse ano, mas a gente já teve acesso, porque a gente fez captação, etc. Então, a gente teve um evento agora domingo, onde a gente captou endereço e tudo mais e tal, de todos os pais que querem matricular, e a gente fez um mapa de calor disso. E a gente percebe que aquela região ali da Barrinha, né, o início da Barra, que é onde a escola está situada, é um mapa bastante quente, todo mundo que mora ali em volta, assim, quer dizer, né, a maioria dos alunos da escola mora ali em volta, né? E isso vai ainda se expandindo em 3 direções. Isso vai se expandindo em direção ao Recreio, cada vez ficando mais frio, em direção à Zona Sul, pegando São Conrado ainda bastante forte, um pouquinho do Leblon, e em direção a Jacarepaguá. A gente não pode esquecer, a Barra, né, como região, a Zona Oeste é muito grande. Jacarepaguá é um bairro gigante. São Conrado não é um bairro tão grande, mas assim, quer dizer, temos um morador de São Conrado que bota os 2 filhos, né, enfim, que bota os filhos na Barra, quer dizer, é mais perto eles chegarem na Barra do que eles chegarem em Botafogo, mais rápido, né? Então faz mais sentido. No Leblon você já começa a ter, né, outras opções, você ainda tem, enfim, aí já são 3 escolas com opção na Zona Sul. E quando você vai para Jacarepaguá e Recreio e Vargens, a gente tem uma outra questão que tem que ser muito, muito tratada. Quer dizer, no nosso tempo era muito comum, né? A gente descia e um ônibus da escola buscava a gente na porta de casa, né? A mamãe descia de mão dada, toma filho, sobe lá, você subia, entrava no ônibus, sentava do lado do seu amiguinho, chegava na escola, descia, né? Na escola chamavam todo mundo pelo nome, o seu ônibus vai sair e ele te leva para casa, né? Hoje nenhuma escola mais dá transporte escolar. Descobriram que é um problemaço, né? O ônibus bate e aí machuca uma criança, o ônibus é assaltado, etc. Acho que como se não houvesse esses problemas na década de 80, mas enfim, acho que hoje tem-se mais medo dessas possíveis consequências jurídicas que podem acontecer em caso de sinistros. E as escolas não têm, portanto, transporte. Agora, se nós conseguimos fazer parcerias, homologar empresas de transporte, sejam de ônibus ou de vans, que atendam essas regiões, a gente tem já demanda de pessoas que já falaram conosco, que compareceram no evento, falaram assim, cara, se eu tivesse uma van que pegasse meu filho e levasse meu filho para o Recreio, eu botava ele na escola, mas eu não tenho como, eu trabalho de casa, não tenho como sair do Recreio, pegar 1 hora de trânsito até a Barrinha, voltar e tal, então acabo botando numa escolinha que não é judaica aqui pertinho de casa. Então, tem também um trabalho que é o que a gente falou, não é um trabalho de sonhador. Se a gente falar aqui que essa escola pode ter 350, 400 alunos em 2 anos, não é um trabalho de sonhador, é um trabalho de fato analisar a demografia, analisar os problemas demográficos da região e endereçar cada um desses problemas de forma prática, né? Então, a gente tem um grupo que está já olhando para essas coisas. Boa. Quer perguntar alguma coisa? Eu quero saber a faixa etária que vocês vão abarcar, pelo menos nesse início. Isso é uma ótima pergunta, né? Mas a escola vai nascer até o 9º ano, né? Do ensino infantil, berçário, infantil até o 9º ano. Do baby até o 9º ano, né? E a gente está estudando, né, a possibilidade de talvez começar uma turma de 1º ano. A gente, acho que isso é um assunto incipiente ainda, estamos estudando. De ensino médio. De ensino médio, né? Mas, assim, num primeiro momento, acho que a ideia é começar com... Hoje a escola tem uma turma de 8º ano com 25 alunos, que a gente... se você que está nos ouvindo aqui é pai desses... ou mãe, né, desses alunos... Pode dar um recado lá para a câmera. A gente
está tendo bastante, a gente está tendo bastante cuidado para manter esses alunos e claro, né, o grande objetivo é voltar a crescer e quem sabe, né, abrir o médio. Né? Então acho que esse é a continuidade para nós, né? Importante. E muito bacana, a gente recebeu um abaixo-assinado que começou a ser formado por um ex-aluno do Liesse, que saiu da escola porque acabou o nono ano, então ele saiu para fazer o nono ano em outra escola e iria continuar o ensino médio nessa outra escola. Os amigos saíram para 3 escolas não judaicas da região ali, todas ali a 3, 4 quilômetros de distância da onde vai ser a RAI. E a gente recebeu um abaixo-assinado. Esse menino me ligou, ele falou: tio, se eu conseguir 15 assinaturas, você abre o ensino médio? Eles estão na luta. E a gente está estudando junto. A juventude aí, ó. Pois quer dizer, eu não abro nem fecho nada. Eu falei para ele, né? Mas assim, me manda aqui que a gente vai sentar com o grupo, vai sentar com a diretora pedagógica e a gente vai ver se a gente consegue abrir e oferecer qualidade. Não adianta abrir de qualquer jeito só porque quer voltar e formar. Então já estão com 9 assinaturas e com intenção de chegar a 15 até o final dessa semana para a gente poder realmente trazer esse assunto, como disse o Rich, já incipiente, mas é isso, porque existe uma demanda externa sendo trazida pra gente. E aí vocês falaram de continuidade, né, cara? Eu cometi ali, acho que talvez até uma injustiça ou não, porque eu falei startup, mas eu acho que vocês têm as coisas boas. Isso pra nós é elogio, não é? Porque, então, eu acho que tem as coisas boas e ruins de ser uma startup, boas e ruins de ser a continuidade de um projeto já bem longevo, né, que é o projeto do Liesse, não no sentido de que é a continuidade do Liesse, mas vocês têm profissionais que estavam lá, você tem famílias, você tem os alunos, né, que vocês até estão tratando agora essa questão do abaixo-assinado, da continuidade. Uma das coisas que eu tenho ouvido bastante, né, assim, não só pelo meu papel na Fierj, mas até o meu papel no Eliezer mas e aí, como é que a galera da High School vai montar um time de excelência para entregar esse projeto maravilhoso que eles estão divulgando? Uma parte você já respondeu, tem gente que já está lá. Tá. E o time, né? A gente já se conhece tanto, eu vou dar uma parte da resposta, você dá outra, eu tenho certeza do que você vai falar. Eu vou começar a primeira parte da resposta, eu vou deixar para você depois a segunda. Mas assim, uma das coisas que também, óbvio, né, a questão da demanda, né, quando você pensa um serviço, uma startup, tem demanda, o mercado é grande, então a questão dos Brit Milot nos deu a certeza de que tem, né, fora os que já existiam. Mas a outra coisa que nos deu bastante segurança, aqui ninguém é de educação, né, então uma coisa que deu bastante segurança para nós foi o corpo docente e os funcionários de lá, né. Quem conhece o Liesse da Barra e os profissionais que estão lá tocando aquele negócio, vivendo o dia a dia, sente isso, né? Então, assim, a gente teve muita certeza de que a gente está com as pessoas certas no que tange principalmente ao corpo docente e aos profissionais, né? Então, e a gente teve assim, um momento muito especial com eles para comunicar que uma das nossas razões para estar fazendo isso, óbvio, tem toda a questão comunitária, mas era também o emprego deles, a continuidade deles, o vínculo com aquele lugar, né? Porque a gente teve várias passagens como pais, né, e conversando com os professores, coordenadores, funcionários, de como eles amam aquele lugar, como eles amam e cuidam bem dos nossos filhos. Então, assim, o que existe, a gente assim, tá tomando todo o cuidado e quer que eles continuem e eles vão continuar conosco. Agora fala de futuro, Marcelo. Pô, fiquei curioso, cara. Vai lá. Eu vou completar uma coisa e eu sei o que você quer que eu fale. Tudo bem. Eu acho que é importante a gente colocar na mesa, e eu acho que o Liesse não vai ficar chateado, porque isso é um fato sabido. O Liesse hoje tem 3 unidades: Botafogo, Leblon, que é basicamente Leblon é basicamente uma unidade de captação baby para Botafogo, e a Barra, né? Nenhuma outra escola judaica tem mais de uma unidade. É muito difícil você gerenciar 2, quiçá 3 unidades. O Eliezer tem 2. O Eliezer tem 2. Tem Ipanema e Laranjeiras. Então, perdão, eu não sabia. Não, mas eu concordo com você que é muito difícil, gerenciar, né? 3 é bem difícil. E eu acho que não só a questão de... Marcelo, mas daí a Eleva tem um monte de unidade e ela administra, outras cidades inclusive, ok. Mas você precisa ter, de fato,
independência em cada uma dessas unidades para que elas possam... Autonomia, né? Independência para que elas possam se autogerir. Porque a demografia da Barra da Tijuca é completamente diferente da demografia de Botafogo. E você deve, então, como Eliezer, que você falou, Laranjeiras e Leblon e Ipanema, são demografias completamente diferentes. Então, você não pode aplicar as mesmas regras de uma para outra. O caso do Liesse, o Liesse em Barra, ele é uma filial do Liesse em Botafogo. Então, todas as regras aplicadas para uma têm que ser aplicadas para outra e vice-versa. Então, isso já cria um engessamento bastante complicado, porque as necessidades são diferentes. O público é diferente. O público é diferente, a demografia é completamente distinta. As exigências são diferentes. Então, os profissionais da Barra se sentem muito presos a dogmas e a outras coisas que eles precisavam fazer diferente na unidade Barra. Então, esse é um ponto, né? O segundo ponto é que essa unidade, ela um dia já teve quase 600 alunos, hoje ela tem 169. Então, ela foi se tornando uma unidade deficitária que, para a instituição Liesse, começou a ficar, obviamente, ruim, tirar dinheiro de uma unidade superavitária e colocar todo o dinheiro numa unidade deficitária, né? Assim, quando você pensa enquanto business disso, apesar de ser uma escola judaica comunitária, mas assim, você precisa pensar um pouquinho no lado financeiro também, isso pesa muito nessa escolha, porque os pais da unidade superavitária de Botafogo vão fazer, pô, mas a gente dá superávit, por que investe aqui, né? Por que não investe aqui? Por que tem que investir lá longe, naquela outra unidade que eu não frequento, né? Então, entendendo isso tudo, o Liesse acabou tomando uma decisão que tinha que tomar. Agora vem a parte que o Richard quer que eu conte. A gente brigou bastante nos últimos 2, 3 meses, provavelmente, para tirar uma diretora pedagógica de referência no Rio de Janeiro. Tá? Então, tirar uma diretora pedagógica de uma das 3 melhores escolas do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil, tá? É uma profissional de altíssimo gabarito. Fora as judaicas, né? As 3 melhores, não contando as judaicas. É importante falar. Muito bem observado, muito bem observado. Tô falando quando eu digo melhores, sim, tá? Sim, é a escola de excelência. Eu tô falando ranking de como o mercado enxerga, sim, tá? Perfeito. Não tô... assim, o Eliezer está em 6º no Enem, é uma escola mas não podia perder a brincadeira. Eu nem falei dele. A gente está em 4 judeus aqui, se perder a brincadeira tem alguma coisa errada. Então, é lógico, pô, Eliezer está ali, acho que é o 5º ou 6º do Enem, é óbvio. Você deu a deixa do cometido. O Eliezer está, nos últimos 10 anos, está entre os mais bem ranqueados no Enem, às vezes varia ali, 5º, 6º, 8º, mas uma coisa que eu sempre falo, né, não é o objetivo, é o resultado dessa formação que você estava falando, né, de valorização da cultura, da educação. E as outras escolas também sempre se posicionam muito bem. O Liesse, o Barilan, né, você vê lá as notas de redação do Barilan sempre excelentes, o Liesse sempre ocupando posições de destaque. Então, assim, eu brinco, né, uma coisa, só para te deixar tranquilo, tá? Não sei se você ficou... Não, filho. Porque as escolas de excelência, entre aspas, muitas vezes, e não é o caso dessa que vocês tiraram a diretora, elas têm um funil muito agressivo. Sim. E as escolas judaicas não. O mais legal que eu falo muitas vezes, né, é você ter boas posições no ranking indo com todo mundo. Por quê? Porque você não vai tirar o aluno de inclusão, você não vai tirar o aluno que tem dificuldade com uma determinada matéria. Se você for pegar essas que são, entre aspas, vestibulistas, cara, no primeiro ano o aluno tá ruim, a aluna tá ruim, e de novo, cara, isso não é segredo pra ninguém, tira. Ou às vezes faz um CNPJ das várias unidades pra concorrer e se posicionar no ranking, porque algumas até aparecem várias vezes. Até porque é ilegal você expulsar aluno, né? Sem motivo disciplinar. Né? Como é proibido também não aceitar aluno por qualquer outro motivo. Então, mas assim, a gente sabe que isso é feito, as escolas sabem, então... Mas vocês conseguiram trazer uma diretora pedagógica. A gente trouxe uma diretora de uma dessas escolas que são consideradas como referência, bilíngue, experiente em bilinguismo, em implantação de bilinguismo, né? Depois eu vou querer que você faça, só para não esquecer. Por que a escolha pelo bilinguismo? Eu acho que é uma coisa legal. Eu vou usar uma frase... Mas termina essa da diretora. Está terminada. A diretora é uma mulher fantástica, ela vai ser anunciada dia 20 de agosto, dia 1º de outubro ela começa a trabalhar com a gente.
full time já. Ela tem, obviamente, uma pessoa responsável, ela não vai largar tudo que ela está fazendo, ela precisa entregar alguns projetos. E ela, portanto, enfim, final de agosto ela pode ser apresentada formalmente e 1º de outubro ela já começa full time para poder trabalhar 2026. Né? Claro. Então, A gente botou também um paulista, né? Acho que é bom falar do FH, que vai ser nosso diretor de operações, que é um cara que tá muito mão na massa, vem da área de educação. Então, assim, a gente está montando um time, além da diretora pedagógica, que a gente entendeu que tinha essa demanda. De ter um diretor de operação. Só para eu juntar aqui para ficar claro, então. Vocês aproveitaram o que tinha de legado, de profissional qualificado do Liesing, né, que vive ali, que conhece os alunos, que conhece o dia a dia. E estamos trazendo gestão. Onde tem o gap, que muito provavelmente deve estar em gestão, porque a estrutura de gestão ficou muito, né, com o Liesing, digamos assim, matriz, e estão suprindo isso com excelência. Que era o que eu não esperava diferente de você, Marcelo. E Daniel, tem uma já estou conhecendo hoje, mas do Marcelo não esperava diferente, não. Tem uma outra coisa que a gente vai fazer também, que é assim, esse negócio de trabalho comunitário, você tem que fazer o que tem para amanhã e é tudo urgente, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo agora do pré-operacional, porque na verdade a escola ainda vai viver um momento de transição agora, segundo semestre, e a gente começa a operar efetivamente a partir do ano que vem, né? Então, assim, a gente ainda está procurando entender qual é a melhor forma da gente aproveitar cada um dos pais que a gente sabe que quer estar junto de nós nessa iniciativa de botar a mão, né? Só que a gente ainda também não consegue dar vazão. Perfeito. Até para todos que querem. Para todos que querem, porque a gente tem que. A gente está aqui batendo sobrando. cabeça de qual é o plano de amanhã, tem que resolver o plano de amanhã. Vou falar um pouco da minha experiência. Nunca sobra. Talvez nesse momento você ainda não tenha exato. A governança necessária. Então, você falou a palavrinha mágica. Assim, em termos de governança, a gente está se organizando para poder, de alguma forma, também acolher esses pais que querem trabalhar nos comitês específicos. Então a gente vai ter um comitê de esporte. Tem um pai que quer se envolver com esse negócio de esporte, acho isso importante, isso é um valor importante, vai ser um valor importante para a escola. Vem cá, cara, ajuda a gente a trabalhar aqui na Maccabi. Quando tiver, já quero marcar os amistosos entre a nossa seleção de basquete, que ganha medalha em tudo quanto é campeonato, com a de vocês. Pô. Mas a gente vai ter um conflito, né? Não, depois a gente ainda vai ter o doutor Felipe Nirenberg aqui para falar. Ainda vai ter muito assunto. Eu não sei quanto tempo a gente está. Não, ainda tem. Estamos 40 minutos falando. Mas brincadeiras à parte, né? Eu acho que vocês têm uma estrutura de esporte muito legal lá, né? E pelo que eu vi dos 3 days, ela vai ficar melhor ainda. Vai ficar lindo, os projetos estão lindos, tá? O Liesing foi bacana, deixou a gente começar a fazer obra ainda esse ano. Então a gente começou a obra, a gente começou a obra segunda-feira, hoje é uma quinta. Né? Então, porque esse vídeo pode ser assistido daqui a 5 anos, mas enfim, a gente está... Estamos em 2025, julho de 2025. Estamos a uma semana de entrar nas férias de julho, né? E o Liesing nos permitiu começar a obra uma semana antes de entrar nas férias. A gente só poderia fazer obra nas férias, eles nos autorizaram a fazer obra começar uma semana antes das aulas, começando 3 horas da tarde, que é a hora que acaba o horário escolar, indo até meia-noite. É um local que não tem residência em volta, então facilita, a gente pode fazer barulho até um pouco mais tarde. Nas férias agora a gente vai trabalhar full time e, se necessário, a gente vai continuar, se a gente não conseguir entregar essas primeiras coisas que a gente tá fazendo. A ideia, a gente brinca que a gente quer ter o apartamento decorado, né? Quando você vai ver um imóvel, ter o apartamento decorado lá no stand, né? Então a gente quer fazer um banheiro, uma sala aqui, uma sala multiuso de reunião. Então a gente quer ter alguns ambientes decorados e surge uma ideia muito bacana, né, de umas pessoas do grupo de voluntários, de que esses espaços que ainda não estarão prontos, a gente vai produzir eles em vídeo 360 e a gente vai ter um óculos para a pessoa colocar um óculos de VR e ver realmente o espaço, como é que vai ficar, né? Então vamos fechar uma quadra, porque a gente está no Rio de Janeiro, tem chuva, e aí tem chuva, a gente tem 2 quadras descobertas, as crianças ficam com recreio fechado dentro da escola, e tem dia de sol escaldante, né? O Rio de Janeiro a gente tem aquelas 2 estações, né? O verão e o inverno, né? Então, na época do inverno é muito difícil também jogar bola e brincar na quadra descoberta. Então, a gente vai montar essa quadra coberta, que ela vai poder ser usada para muita coisa. Assim, quem estudou no Liesing, eu e você aqui, a gente tinha o gaiolão,
em Botafogo, né? Clássico. O gaiolão, então, o ginásio chamava gaiolão, e ele não só servia para questão esportiva, mas ele servia para fazer pêssar, um jantar de pêssar, onde iam todas as crianças da escola com pais, mães, avós, e você fazia uma mesa enorme distribuindo gefilte fish para todo mundo. Quer dizer, era uma bagunça enorme. E é um negócio que eu sinto falta. Eu acho que isso faz diferença. Nós temos espaço físico para isso, por mais que não esteja 100% hoje preparado para isso, a gente quer preparar o espaço físico para isso, né? Eu nem sei como é que hoje está ser estudante, né? Porque eu já fui estudante de colégio há muito tempo, mas eu sentia que tinha uma proximidade muito grande entre as séries. Eu fiz amigos em séries maiores, séries menores, porque a gente se esbarrava justamente no gaiolão. Dança, a gente dançava junto. Aula extra de inglês. Aí era um aulão grande, gaiolão. Então, eu não sei como é que hoje se tem essa proximidade. As escolas judaicas, né? elas têm projetos muito similares, né? Que, no caso do Liesen, chama-se Turmas Irmãs. Então, você pega, por exemplo, uma turma do quarto ano de alunos que tem 10 anos de idade, com uma turma do 8º ou 9º ano de alunos de 16 anos, né? E você bota eles juntos para fazer Orelha de Amã. Então, para quem também não sabe, é uma comemoração que a gente faz, que a gente tem que preparar um doce que parece uma esfirra, mas ela tem geleia dentro. Então, a gente bota as crianças mais novas... Para lembrar de quando tentaram matar a gente. E aí a gente come. Ele poupou essa parte. É aquela história, né? Eles tentaram matar a gente, não conseguiram, a gente vai comer agora. Ou a gente faz jejum, a gente come. Exato. A gente faz jejum uma vez, o resto a gente come. Então, isso é muito bacana porque é o seguinte, precisa usar faca. Então, as crianças mais velhas fazem o corte com faca, né, da massa, e dão para as crianças mais novas botarem a geleia, dobrarem, e depois passa para as mais velhas mexerem no forno também, para a criança pequena não usar o forno. Então isso tudo é uma coisa que a gente sempre teve, isso é normal, isso faz parte da educação judaica, da educação comunitária, né? É completamente diferente do que a gente vê em filme, etc., aquela coisa de bullying das turmas mais velhas. Isso é o contrário do que a gente tem nas nossas escolas, assim. Meu filho tem 10 anos e ele tem amigos de todas as séries, e no aniversário dele ele quer chamar amigos de 16, 15 anos, e eu falo para eles, não vão vir. Não, papai, eles vão vir, chama que eles vão vir, eu chamo eles vão. E eu fico impressionado, assim, como é que pode isso? Eu acho que essa questão eu também não estudei em escola não judaica para saber, mas a questão da amizade que fica depois por anos e anos e anos, né, é uma das coisas muito fortes. Quando eu escolhi, né, manter meus filhos nessa continuidade de escola judaica, um dos pontos foi esse: eu quero uma educação baseada em valores judaicos e eu quero essa formação de amizades para a vida inteira dentro dessa rede, né? O pessoal fala muito que mas os judeus vivem numa bolha. Pelo contrário, eu acho que a gente está tão integrado na sociedade que é muito importante a gente ter os amigos que também, de alguma maneira, valorizam questões parecidas, porque senão a assimilação vem forte, né? E você sabe que a gente adora trocadilhos aqui, porque Rai é uma... Cara... Putz, é uma base muito boa. Aí eu fiquei pensando na realidade virtual que vocês vão fazer, né? E também no grupo de amigos que são os Raiverim. A gente acabou de Raiverim, a gente vai combinar agora uma festa de Halloween. Heinrich, né? O Arraiá tem que lembrar Lag Baomer, tá? Exatamente, o Lag Baomer. Tem que fazer fogueira de Lag Baomer. Essa sinergia local, sempre, claro, valorizando, né, a educação judaica. E aí, cara, uma das coisas, não sei, cara, Felipe, quer vir pra cá? Acho que você tá... Aqui na governança, como a governança, ela tá igual a quantidade de membros comunitários, voluntários, né? Não tá com espaço ainda pra todo mundo, mas, vem pra cá. Eu vou trocar com o Felipe. Você vai trocar com ele? Vou trocar com o Felipe. Então, beleza. Achei que vocês iam fazer um pedra, papel, tesoura aí pra ver quem entrava. Esse aqui é o Felipe. Felipe, fala de você rapidinho. Sei que vocês estudam nas melhores escolas do Rio, né? Tem um histórico aí. Suspeito, né? Enfim. Sem viés nenhum. Sem viés. Eu estudei a vida toda no Eliezer. E depois do Eliezer fiz medicina. Depois de medicina fiz radiologia. E no meio do caminho... Não é radiologia, pelo amor de Deus. E não é patrocinado pela gente. E no meio desse caminho acabei... Acho que você tem que chegar um pouco mais pra cá. Tô aqui.
E no Isso aí, meio... aqui é tudo assim, cara. É tudo junto, misturado, Quer que eu repita? acontecendo. Posso continuar? Não, Então, já vamos lá. foi. Segue o baile. E nesse caminho da minha formação médica, eu acabei virando... Aí sim foi um cavalo de pau. Eu acabei indo para o mundo do empreendedorismo, né, que tem tudo a ver também com o que a gente está fazendo aqui. E hoje eu não trabalho como médico, apesar de estar envolvido sempre em projetos que combinem tecnologia, inovação e saúde. Imagino que a High School, então, vai vir forte nessa questão da tecnologia. E, assim, eu acho que ela vem forte na questão do empreendedorismo, né? E que tem tudo a ver com a gente ter olhado um problema, como todo bom empreendedor, né? E se fala assim, caramba, esse problema está me tirando o sono. Se a gente não abraçá-lo, talvez a gente não tenha uma solução. Então, por falta de alternativa, quase uma sensação assim meio dúbia de refém da situação. Fala assim, não tem alternativa. É um chamado. Nós vamos lá e vamos encarar isso e vamos tentar construir um desfecho de sucesso, né? Como todo empreendedor, a gente é otimista por essência. Eu assim, não. O Marcelo é o único empreendedor que não, mas a gente, assim, às vezes a gente já tem feito... Mas ela abriu o quê? Mais de 20 empresas na vida. Mas o pessimista que acredita em milagres, né? Quando você falou Ben Gurion. Exatamente. Assim, eu me identifico mais com o Woody Allen, Larry David, aquela coisa assim. Mas eles não deixam de fazer filme. Né? Assim, às vezes a gente tem feito umas conversas e às vezes a gente encontra pessoas, né? Assim, não acredito no que vocês estão fazendo, não. Legal pra caramba e tal, mas, cara, eu não acho que... Assim, isso não passa na nossa cabeça. O insucesso, ele não passa na nossa cabeça, apesar um pouco, assim, a gente sonha alto, mas a gente tem os pés no chão. Não é que a gente é irresponsável, que a gente não tem noção dos riscos, mas é uma coisa, uma chama de uma certeza de que aquilo vai dar certo, que nos move. Mas eu acho que tem um pouco assim da nossa ousadia, né, de chutzpah, que até um dos conceitos que você pega ali, ai meu Deus, do livro Startup Nation, que agora a gente fala muito de Scale Up Nation, é que uma das coisas que faz a gente como povo ter muito essa questão de empreender é porque não tem alternativa. Se você não for ousado, você não vai durar, né? Tem um pouco até aquele paralelo com como é que a gente alcança a paz do Oriente Médio, né? Que se Israel baixar as armas, Israel desaparece. Se os inimigos baixarem as armas, a paz acontece. Eu acho que tem um pouco aqui também. Se vocês baixarem as armas e não acreditarem na educação na Barra, a comunidade da Barra some, como o Marcelo falou no início. E aí, cara, eu queria fazer só um gancho, porque o Richard falou de dashboard, você falou que o insucesso não é uma opção. Cara, o que vai ser sucesso para a pessoa que está vendo daqui a 5 anos, que vocês vão ter alcançado? Qual é se quiser falar de números, se quiser falar de conceito. Eu posso falar de conceito. Assim, o que a gente quer construir é uma escola que seja objeto de desejo, que não arreda pé do judaísmo como educação, como valores, mas que é autossustentável, que tem uma gestão, uma governança eficiente e que a gente olha e fala assim, legal, estamos construindo algo que terá perenidade independente da nossa participação. Esse é o meu conceito de sucesso para a RAI. Eu acho perfeito. O Felipe ele escolhe as palavras sempre muito precisamente, isso é muito bom. Eu vou entrar em detalhes, eu acho, porque eu acho que eu não respondi uma das outras perguntas. Você perguntou por que bilinguismo, e você bateu um pouquinho, o que vai ser de tecnologia, né? E a gente está falando de coisas mais amplas, e às vezes alguém que está pensando em matricular o filho numa escola judaica e está ouvindo isso aqui, fala assim, pô, esses caras estão falando de coisas muito amplas. Eu queria mais detalhe. Então, às vezes é importante, então vamos falar de detalhe, tá? Bilinguismo. O que a gente ouviu, por exemplo, dessa diretora pedagógica, numa das primeiras conversas que a gente teve com ela? Ela falou assim, o que vocês acham de bilinguismo? A gente acha muito importante. Ela, que bom, porque o bilinguismo hoje no Brasil é como se fosse um superpoder de uma escola. Tá? Então, a gente entendeu que para a área de educação, o bilinguismo é um superpoder. Lembrando que nós não seremos bilíngues, nós somos trilíngues por natureza.
Porque nós temos o hebraico, né? Exatamente. Né? Então, por natureza, nós já somos trilíngues. Né? Mas o inglês ele tem que entrar pesado. Né? E quando a gente fala de currículo bilíngue, também aprendemos isso. Você vai tirar selos, e tem selo IB, selo isso, selo aquilo, tem 4 ou 5 selos diferentes que você pode tirar, diferentes um do outro, custos e formas de aplicabilidade, etc. Mas os currículos não se restringem apenas a vamos aumentar o número de horas de inglês, vamos aumentar o número de matérias que são dadas em inglês e está resolvido. Não. Por exemplo, o selo IB é um selo que você tem que... eles têm 10 itens lá, então eles têm lá os 10 mandamentos deles. Então, número de horas em inglês é uma das coisas, X matérias dadas em inglês é outra coisa, empreendedorismo é uma outra coisa, número de laboratórios por aluno é uma outra coisa, número de salas maker por aluno é outra coisa. Então, toda essa coisa, o bilinguismo que por natureza, esses selos, eles são para chancelar uma escola moderna, né? Então vem junto com essa modernidade, vem um monte de coisa, vem laboratório de programação, laboratório de robótica, laboratório de biotecnologia, laboratório... Quer dizer, a gente estudou no Hort, a gente sabe como esses laboratórios contribuem com a educação, né? Então, uma criança desde pequena tendo acesso, aprendendo a programar, eu aprendi a programar com 9 anos de idade. Eu tenho 47, eu levo isso até hoje para a minha vida, então é algo extremamente importante. Quando a gente aprende línguas cedo, quando a gente é exposto a línguas cedo, tem estudos e mais estudos que comprovam isso. Quanto mais cedo você expõe a criança a diversas línguas diferentes, mais facilidade ela vai ter para aprender outras línguas no futuro. Então, tem um monte de coisas em torno disso que fazem muita diferença. E sim, a gente precisa pensar, por exemplo, hoje já, uma coisa que as escolas hoje ainda não sabem como fazer, e a gente... nós como empreendedores de diversas áreas sabemos que temos que aplicar alguma coisa disso, é um laboratório de AI. Sim. Né? Assim, vocês aqui não usam para editar, não usam para várias coisas, para monitoramento de rede social, etc. A gente usa para um monte de coisas nas nossas profissões. Um laboratório de AI com as top 10, top 15 ferramentas para poder ensinar esses jovens a usarem direito e não usarem isso para... Responsavelmente. Isso é igual a bebida. Tem que... é um negócio que o cara não pode usar. Você não li o livro de literatura, vou jogar no chat GPT, faça um resumo para mim do livro, pronto, acabou, já sei o que acontece. Não é para isso só que isso serve. Isso serve para outras coisas que, de fato... poderiam consumir dias, semanas de trabalho, e às vezes ele faz em 20 minutos para você. Né? Então, edição de imagem, edição de vídeo, uma criação de uma música, você grava uma música no estúdio, você separa todos os instrumentos, a voz, etc. Você faz uma edição ali. Então, tem muita coisa bacana que você consegue fazer em diversas áreas que precisa ser pensado. Então, quando a gente fala em tecnologia, a gente tem que falar... de tecnologia, de coisas que o próprio mundo está trazendo para a gente. Queria hoje. botar 2 pontos aí, né? Vou falar de trás para frente. A gente fala muito hoje de tecnologia em educação, falando lato sensu, porque você tem 2 formas de tentar trabalhar a tecnologia. Uma é você ensinar a tecnologia. A outra tecnologia te ajudar a aprender. Eu acho que você falou muito desse segundo grupo, né? A tecnologia ajudando a aprender. E óbvio que você tem que aprender a tecnologia, mas não como fim, né? Como parte desse processo. Porque, cara, você aprendeu com 9 anos a programar, eu também mais ou menos nessa época, 9, 10 anos, foi quando tive aquele meu momento, a foi exatamente quando... TK90X. TK85. 85, o meu foi 90. Ah, não, eu tinha 7 anos, né? Eu tinha 7 anos. Mas meu pai comprou um TK85, tinha um gravador do lado, fazia uma barulheira. A tela ficava amarela e azul. E usava uma TV daquela de tubo para fazer os orçamentos da gráfica, né? Que ele montou naquela época. Vocês são bem mais velhos que eu. Eu sou jovem há mais tempo, talvez, que você. Jovem há mais tempo. Só que, pô, mudou tudo, mas ao mesmo tempo o fundamento da programação, a lógica, ainda tá na nossa cabeça. E aí quando aí eu vou pular pro hebraico, né? Eu brinco muito também na escola, que a gente tem essa discussão, ser bilíngue, não ser bilíngue, eu brinco assim, o que a gente está discutindo? A gente é poliglota, né? Por quê? Porque a gente tem... Tô falando todas elas, tá? Não tô falando exatamente da que eu sou hoje presidente.
português, inglês, hebraico. A gente tem o Yiddish na escola, porque é uma das coisas, né, dos fundadores, e eventualmente a gente tem ladino, né? Também algumas festividades, tem as músicas cantadas em ladino, você pegar o lado sefaradi, né, o Yiddish com o lado ashkenazi, então você coloca as crianças em contato com isso. E uma vez uma família perguntou, pô, mas a gente podia diminuir hebraico e aumentar inglês. Bom, primeiro tem 2 motivos pelos quais a gente ensina hebraico. Primeiro que é o idioma, né, do nosso povo, né, que até une. Eu brinco muito quando eu falo assim, pô, Israel é colonialista. Eu falei, tá, me diz aí quantos países falam hebraico. Porque, pô, Inglaterra é colonialista, Espanha, né, colonizou muita gente, até Portugal colonizou. Né, E você fala o idioma, e o árabe também, você fala o idioma. Em quantos países você fala hebraico? Não tem, foi, né, É o único recuperado. país colonialista que você precisa dar uns 50 vezes e o nome do país não cabe dentro do país, ele fica no mar, né? É isso. É ótimo. E muitos não sabem nem onde fica, né? Então, assim, ser chamado de colonialista pelos britânicos, né? Enfim, é complexo. Mas aí, além dessa questão da tradição, não é que você só, né? Você falou uma coisa muito importante. Quando você é exposto a idiomas cedo, você aprende outros idiomas, mas não só. O fato de você aprender hebraico, tu é um médico. É uma linguagem. É uma linguagem. E é uma linguagem diferente, é uma linguagem que tem uma estrutura diferente. O paralelo, o que você dota o seu cérebro aprendendo hebraico é o que você não dota o seu cérebro aprendendo qualquer outra coisa. Então você é capaz de resolver problemas mais complexos quando você aprende hebraico. Com certeza. Eu vou pegar um exemplo aqui. Meu filho ontem chegou da escola muito feliz. Tem rabinos que vão à escola né, para botar tefilim e fazer outras coisas para preparação das turmas para Bar e Bat Mitzvah. E meu filho, ele vê a imagem de um rabino, ele fica sempre muito animado, ele vai conversar, ele conhece todos os rabinos da Barra. Ele acha que você é rabino também, pela barba, né? Ele tem certeza, E aí ele encontrou um rabino lá na escola e foi conversar com ele e tal, e o rabino falou para ele, eu vou trazer para você o Bereshit para você ler. Né? O Bereshit é o nosso primeiro livro, né? O Gênesis, né? Que é o primeiro livro de todo mundo, na verdade, de todas as religiões, né? Então, e ele, Davi, né, meu filho chegou em casa, contou isso para mim, ele tem 10 anos, metade das coisas eu acho que não são verdades, então eu deixei para lá. E ontem ele chegou em casa com o Bereshit. E eu peguei, né? E aí eu olhei e o livro estava escrito com letras latinas, não estava escrito em hebraico. Então eu peguei e abri ele, né, da direita para a esquerda. E aí eu vi que eu estava no final do livro. E aí eu virei o livro ao contrário e vi que o livro, apesar de estar escrito em português, ele foi escrito da direita para a esquerda como hebraico. Quer dizer... Já é uma forma de condicionar. É uma forma de condicionar o cérebro, mesmo você escrevendo em letras latinas, que é o que acontece com todos os nossos livros, Siduros, etc., Haganás e tudo mais, que a gente lê nas nossas festividades. Tem a parte hebraica, tem a parte em português, mas ele é lido sempre da direita para a esquerda. Né? Então, eu achei muito curioso isso, eu peguei isso ontem, e aí falei, a gente lê daqui para cá, filho. E aí foi um impacto até para mim, né? Então, isso condiciona o cérebro, sem dúvida. Sim. Qualquer coisa nova e diferente que você coloque o seu cérebro, de carpintaria a ler ao contrário, a pintar, a pegar um instrumento musical, de cordas, de teclas, de qualquer coisa, é uma habilidade que você está forçando o seu cérebro a se abrir. Expandindo, né? Expandindo, Exponencializando a capacidade. E eu acho importante a gente voltar, a gente está falando muito do lado filosófico, mas aí entra o lado agora de novo empreendedor, que desde 2023 a gente começou a fazer um trabalho com famílias que deixaram de botar na escola e com eventualmente famílias que saíram da escola. E o bilinguismo foi algo na região que apareceu frequentemente. Então, também tem o Sim, aspecto uma questão mercadológica. Da gente estar numa região em que temos várias escolas bilíngues, e que, portanto, as famílias valorizam muito isso. Sim. E a gente entendendo isso é um caminho que a gente quer trilhar. Perfeito. E aí, e eu acho super válido, né? Porque, na verdade, a gente está falando de novo em 2 dimensões. Uma dimensão de você oferecer uma educação de excelência, e para você oferecer uma educação de excelência tem que ter aluno.
Você ter aluno, você tem que, muitas vezes, atender aquilo que o mercado está colocando, como você falou, superpoder, ou super trunfo, né? Ou um atributo muito procurado. Eu tenho, assim, pra gente... Estamos ali, cara, pô, já estamos com 1h04, Felipe, mas eu acho que você já contribuiu bem. Mas eu queria... Eu brinquei que você estudou nas melhores escolas, mas é porque eu quero fazer um gancho com uma coisa que eu ouvi quando eu gravei lá o vídeo pra vocês, assim, que eu fiquei super feliz de ter essa continuidade. As brincadeiras surgem, né? Fala, pô, gente que virou pra mim e falou, pô, tá fazendo propaganda pra concorrente? Eu falei, você tá chamando de concorrente, você não entendeu nada. Vamos voltar, senta aqui, vamos falar sobre isso. Antes da gente falar que Rai, Liesen, Barilan, Heder, Eliezer, né, RJZ, são escolas concorrentes, todas elas militam por um mesmo objetivo, que é ter educação judaica perene no Rio. Eu acho que esse é um desafio muito grande. Como que a gente vai valorizar essa educação judaica, a educação com valores judaicos, né, dependendo de como a gente posiciona, seja bilíngue, seja pluralista, construtivista, seja ortodoxo. A educação judaica hoje é uma questão que nem toda família coloca. Então a pergunta ela se divide em duas. Como que a gente faz com que qualquer judeu ou judia que não esteja na escola, né, numa escola judaica, veja que isso é importante? E segundo, como é que está essa colaboração com as outras escolas? Que eu acho que são dois temas para a gente afunilar para o final aí. Eu acho o seguinte, essa primeira pergunta, a gente hoje tem, eu diria, dois públicos muito claros, né? Aquele público que a educação judaica é inegociável, e aí a gente tem hoje alunos que vêm das vargens para estudar na escola. E você tem um público que é nice to have, é legal se for... Se a escola for boa... Se a escola for, mas se for mais, a logística for melhor, se eu visitar outra e achar mais bonita, tem outras coisas que eu valorizo, não é binário, né? Uhum. E esse público, hoje, na Barra, a gente tem perdido muito. Tem questões geográficas e tal. Então, assim, eu acho que esse público a gente atinge não vendendo a escola judaica. A gente atinge vendendo uma escola de excelência, porque a gente entrega o que eles estão procurando, mas, na verdade, depois a gente vai entregar mais o que a gente acredita que eles precisam. Uhum. Né? Então, porque nem sempre os pais sabem o que os filhos precisam. Assim, nem sempre os seres humanos sabem o que eles precisam. É muito comum os essa pais... frase do Steve Jobs, inclusive, ele gostava muito disso. Os pais visitam uma escola que é esteticamente bonita, e aquilo passa imediatamente a ideia de que aquilo é uma escola de excelência. Né? Então, assim, às vezes você precisa entregar o que a pessoa está buscando para depois você conseguir entregar de fato o que ela precisa. Né? Sim. Então, acho que isso responde à primeira pergunta. A segunda pergunta, e é uma coisa super legal, que foi uma das coisas que me encantou quando eu entrei no Liesen da Barra com as minhas filhas, a Zona Sul, ela tem suas escolas. De uma certa forma, as suas escolas, cada escola tem sua tribo, né? Assim, é muito comum quem estudou na escola continua, quer ver seus filhos ali. Isso gera uma caracterização do público que visita daquela escola, e eu acho isso maravilhoso porque é necessário mesmo que hajam alternativas. Na Barra, como não tem alternativa, aquilo é um melting pot. Na turma, quando eu entrei, na adaptação da minha primeira filha, as conversas eram assim: 30% dos pais falavam assim, olha, se eu morasse na Zona Sul, os meus filhos estariam no Eliezer. Aí uma parte lá enorme também, se eu morasse na Zona Sul, estariam no Liesen, e ainda tem um percentual que estaria no Barilan. Então, assim, isso faz com que a gente tenha ali um ambiente super misturado, heterogêneo, que por um lado é riquíssimo, por outro lado nos coloca desafios. A gente tem gente na mesma escola que acha que tem judaísmo de mais e judaísmo de menos, né? Então, esse é um desafio nosso. Mas o fato da gente ser a única escola na região tira também das outras escolas qualquer alternativa de sermos enxergados como concorrência.
Então, acho que a gente está sendo enxergado ali como um filho mais novo, que todo mundo quer ver bem sucedido, que todo mundo viu com carinho, que está vendo com carinho o nascimento e que está aberto a ajudar. Então, o Liesing, né, tem feito todo esse trabalho, né, de handover, tem, né, assim, é o nosso legado inicial. O Eliezer, a gente tem conversado de forma muito próxima, né, se abriu, já fomos visitar, assim, ter outros inputs também para a gente ver como outras escolas estão fazendo. O Barilan idem, né? Então, assim, o Hort a gente conversou lá atrás. Assim, todas as escolas, felizmente, a gente... E aí vem um pouco da nossa motivação. Ninguém se meteu nisso porque tinha um desejo de criar uma escola com uma linha. Assim, não são dissidentes de nada. A gente, se tivesse uma escola lá... Vocês estariam lá. Tá tudo certo. A gente tava lá em casa, dormindo mais cedo. Ninguém... Cada um na sua profissão, que a gente falou, trabalhando, né? Ninguém dormindo, né, mais tempo com as crianças, tá tudo certo. Né? Então, acho que é um pouquinho desse contexto que você trouxe. E acho que vale colocar também que essas escolas repararam que elas ganharam poucos alunos quando houve o fechamento do ensino médio no Liesing em final de 23. Então havia ali uma, assim, digamos, uma esperança até quase que muito concreta na cabeça da gestão do Liesing, de que 70%, a gente ouviu esse número, de que 70% dos alunos do ensino médio que iriam ficar órfãos na Barra, iriam migrar para o Liesing de Botafogo. E esse número não chegou a 20%, e depois esse número caiu para quase que 10%, porque alunos entraram e não aguentaram essa batida de Barra Zona Sul e pularam fora. A gente teve essa conversa em relação ao Eliezer. Com certeza. Você falou para mim, falou, Marcelo, eu recebi dois alunos aqui, ficaram 6 meses e vão sair porque não aguentaram a batida. Acho que o número foi não foram 6, foram um ano inteiro, mas foi isso. 1h30 para vir, 1h30 para voltar. É complexo para uma criança também. O nosso não foi ensino médio, não. Mas foi para uma criança. Talvez seja... Não sei muito se pior, mas é diferente, né? Uma criança... mais pesado. Sim. A gente fala muito assim, a educação perto, quando você criança, é muito importante, né? Eu acho que vocês passaram o recado bem. E até porque as crianças, muitas das crianças têm currículos extracurriculares. Né? Assim, elas têm... Tem um monte que são super incentivados pro lado esportivo, então fazem judô, fazem natação, fazem tênis. Tem uma menina lá no Liesing que é profissional de golfe, tem um que é federado em vôlei, tem um que é federado em futebol por um clube. O menino precisa sair mais cedo da escola porque ele tem treino todo dia, ele está indo para um caminho de profissionalização de futebol. Você tem alunos que precisam fazer o tratamento, terapia ocupacional, terapia psicológica, enfim, pedagógica, aula de reforço, o outro que faz natação. Então, assim, se você tira essas 3 horas do dia para ir para voltar, isso torna muito complicado. E para os pais, né? Quer dizer, não é todo mundo que tem um motorista ou um Uber de confiança para fazer esse trajeto. É duro. Sim. Fora que a escola não acaba na escola. A escola continua em casa. Então você tem o dever, você tem os livros que você tem que ler. Esse tempo de... E hoje a dinâmica do horário, né, diferente da nossa educação, que era meio turno, hoje você ocupa o dia inteiro. Eu estou falando isso porque eu morei na Barra e estudava em Laranjeiras. Então, ainda que sofrido, eu chegava em casa 1h da tarde, eu tinha o resto do dia inteiro. Hoje em dia, se a criança sai 3, 4 horas da escola, ela vai chegar às 6 horas, vai jantar e vai dormir. Acabou o dia, né? Então, isso tornou ainda essa dinâmica da distância e da logística para contar com as escolas da Zona Sul muito mais difícil para as famílias da região da Zona Oeste. E aí, respondendo, então, friamente, a gente está tendo bastante apoio de todas as escolas, tá? A maioria gravou vídeo e de depoimento, e quem não gravou vídeo de depoimento abriu as portas para a gente visitar e conversar e falar de best practices, etc. Apoio de todos os rabinos, de todas as linhas, também muito impressionante, autorizarem a gente a colocar um mesmo vídeo com um pedacinho de cada um. A gente sabe que existem linhas ali que são muito contraditórias e tal, então,
né? Tem aquela coisa do essa sinagoga que eu vou, essa que eu não passo na frente. Então, é muito bacana, muito apoio. Os 3 rabinos foram no nosso evento de inauguração, nosso primeiro evento de inauguração no último domingo. Apoio de 2 movimentos juvenis, então, Betar, Razito, que também foram no evento. Apoio do Clube Adolfo Bloch. Eu queria só, assim, porque a gente focou no Rio de Janeiro, mas a gente tem conversado muito com a Aleph em São Paulo, também, que tem sido super parceira. E Miami. E Miami, uma escola judaica que a gente foi lá, conheceu, estudou. Eles abriram as portas para fazer a primeira parceria internacional, as crianças poderem ir lá, turmas irmãs, intercâmbio de professor. Summer então, Camp. O apoio tá indo além só da nossa comunidade do Rio, graças a Deus. Beleza. E aí, galera, alguma coisa que a gente não tenha falado que vocês acham que é importante a galera conhecer? Nelly? Sneak peek, um spoiler? Que a galera... Olha, eu acho que o nosso gerente de marketing ali rapidamente falou matrículas abertas, tá? Isso bastante importante. Lembrando, quanto mais aluno, mais forte nós somos. É importante a gente lembrar, a gente vive uma era de antissemitismo muito grande, onde a Fierge aqui trabalha muito forte junto com o Stand With Us, também para poder lutar, DSC, enfim, e outros órgãos na diáspora e com apoio de Israel que trabalham hoje para lutar contra o antissemitismo. No Brasil a gente ainda bem tem pouco, mas a gente vê a Europa, a gente vê os Estados Unidos, a gente vê Canadá, a gente vê o que está acontecendo no mundo e Austrália, quer dizer, é muito sério. Então a gente brinca que lugar de judeu é a escola judaica, isso é muito importante. Não sofrer bullying, saber se defender, aprender a história do jeito certo. Então isso é um outro ponto muito importante. E dizer que isso aqui é um pontapé inicial, né? A vida dessa escola, ela vai mostrar para que ela veio, tá? Então as coisas vão acontecendo e todo mundo que confiar e acreditar agora pode ter certeza que grandes coisas virão. Cara, eu confio. Eu também confio. Então... Eu só queria pedir para eles deixarem um recadinho pro pessoal de casa, porque eu tenho certeza que muita gente vai correr pro Instagram, vai correr pro YouTube, vai procurar o material de vocês. Então, onde vocês estão digitalmente? Estamos no Instagram, HighSchoolRJ, @HighSchoolRJ. E nosso site também, highschool.com.br, tá? Todas as informações estão nos 2 lugares. E as matrículas estão no site, mas o Instagram leva para o site também, então tá tudo em casa nesses 2 canais. Maravilha. E aí, Richard, como é que foi ficar aí? Tem algum recado também pra galera? Ou... Nada como ter um time que pensa de uma forma super bacana junto, assim. É isso, acho que o que... fala melhor do que a gente. Não, todo mundo... Pô, é o que eu falo muito, cara. Se todo mundo só se preocupasse em falar, tem gente que tem que fazer o dashboard, tem gente que tem que pensar no empreendedorismo, tem gente que pensar na tecnologia. Eu acho que vocês terem juntado esse time de ativistas, que sim, precisam de coragem, que sim, perderam as horas vagas da vida. E vão perder ainda mais com o sucesso que vai vir. Eu acho que daqui a 5, 10, 20, 30 anos, apesar de vocês terem falado que não é muita preocupação, cara, eu acho que a gente tem orgulho dos nossos fundadores, eu tenho certeza que quem vier aí vai ter orgulho desse trabalho que vocês fizeram. Nelly, quer encerrar? Eu encerro, então, com a casa cheia, mandar um beijo aí para todo mundo que está assistindo aqui nos bastidores também. E Igor, que não apareceu, mas foi bem representado. E vocês já sabem, às quartas nós assistimos o Highcast. Eu quero agradecer a vocês. Não deixem de procurar a High School no Instagram e nos sites oficiais. Curtam, compartilhem, comentem e mandem para aquele seu amigo que mora na Barra ou que talvez não more na Barra, mas tem disposição para se deslocar também, porque na Barra, no Recreio, Jacarepaguá, toda a Zona Oeste. Todo mundo pra gente manter, não só manter, Angra né? dos Reis. Angra dos Reis, é perto, né? Fazer a comunidade continuar florescendo na Barra, porque concordo muito com a teoria de que o eixo
né, tá indo pra lá. Galera, obrigado a vocês, obrigado de novo, Muito parabéns. obrigada. Parabéns aí todo mundo pelo trabalho. Igor, a marca ficou maravilhosa, hein? Gostei. Em algum momento alguém tem que botar essa marca aqui no vídeo. Valeu, galera. E Até os semana cortes, que vem, hein? Vejam os cortes que a gente vai tirar, que teve um monte de pedaço bom aqui pra vocês também. É isso aí, galera. Valeu. Valeu. Valeu.